Se você quer desenvolver um peitoral forte e definido, mas sente que seu supino não está evoluindo, então pode estar cometendo erros que limitam seus resultados ou até colocam você em risco de lesão. Aí beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e no vídeo de hoje vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dominar o supino e construir uma base sólida de força e hipertrofia, desde a técnica correta até os erros que você precisa evitar para maximizar seus ganhos. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e compartilha com seus amigos, porque aqui tem muito conteúdo técnico para te ajudar a alcançar o shape dos seus sonhos. Se você quer turbinar seus resultados com suplementos de qualidade, corre no site da Probiótica e usa o meu cupom de desconto EUPROPERSONALFABio para ter 15% de desconto na compra de qualquer produto. Agora, vamos para o conteúdo. Vamos então ao conteúdo principal, apresentando o supino, que é a sua base para a força. O supino reto é um dos exercícios mais eficazes para desenvolver a parte central do peito. Ele é um exercício composto, ou seja, envolve múltiplas articulações e recruta diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Um dos principais benefícios é, primeiro, aumenta a força e volume do peito, ombros e tríceps. Também melhora a força funcional essencial para empurrar cargas pesadas. 3. Potencializa o desempenho em outros exercícios como flexões e mergulhos. Estudos indicam que exercícios compostos como o supino promovem maior liberação de testosterona e hormônio do crescimento, o GH, que são essenciais para a hipertrofia muscular, segundo estudos de Kramer e outros colaboradores em 1990. Agora eu quero te preparar para ter sucesso no supino. E o primeiro detalhe que você precisa se apegar é quanto à pegada e posicionamento das mãos. A largura da pegada afeta diretamente quais músculos serão recrutados. A pegada estreita mais ativação dos tríceps, tome muito cuidado. Com a pegada média, largura dos ombros, melhor equilíbrio entre o peitoral, ombro e tríceps. E a pegada mais larga tem maior ênfase no peitoral, mas aumenta o risco de lesões nos ombros. Então, muito cuidado também. Outro detalhe é a posição dos pés. Mantenha os pés planos no chão para estabilidade e mais força na execução. Não deixe os pés suspensos, pois isso reduz a base de apoio e pode comprometer sua segurança. Outro detalhe importante é retração e depressão escapular, ou seja, puxa as escápulas para trás e para baixo, criando uma base sólida para levantar a carga com segurança. Isso reduz o risco de lesões nos ombros e melhora a ativação muscular, segundo estudos de Leno e outros colaboradores em 2005. Agora eu quero te ajudar a dominar o movimento do supino. O primeiro detalhe é descida controlada, abaixa a barra lentamente, mantendo um leve arco na região lombar para proteger a coluna. Segundo detalhe importante, não toque a barra no peito, pois isso pode sobrecarregar a articulação dos seus ombros e causar uma lesão. Terceiro, subida explosiva. Empurre a barra de volta para cima de forma controlada, mantendo o core firme para a estabilidade. Outra dica importante de especialista aqui, um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research mostrou que a fase excêntrica, ou seja, a descida controlada do supino, gera maior ativação muscular do que um movimento rápido e descontrolado. Outro ponto importante é para evitar erros comuns, então fica ligado, pegada inadequada, muito aberta pode forçar os ombros, muito fechada pode sobrecarregar o tríceps. Outro detalhe, falta de engajamento do core, um core fraco pode causar instabilidade e dor na lombar. Outro ponto importante, ficar batendo a barra no peito, isso pode gerar impulso e diminuir a ativação do músculo, além de aumentar o risco de lesão. Pesquisadores da National Strength and Conditioning Association afirmam que a forma correta na execução do supino reduz até 50% do risco de lesões no ombro e cotovelo. Agora eu quero dar uma dica importante para você progredir com segurança. Primeiro ponto, comece leve, aprenda a técnica antes de aumentar a carga. Segundo ponto, mantenha a execução sempre perfeita. Forma errada aumenta o risco de lesão e reduz o recrutamento muscular.
Mais um ponto importante, foco na qualidade, não na quantidade. Melhor fazer 5 repetições perfeitas do que 10 meia boca. Agora eu quero dar um protocolo de progressão para iniciantes. Semana 1 a 3, 3 séries, 12 repetições, foco na técnica. Semana 4 a 6, 4 séries de 10 repetições com aumento gradual da carga. Semana 7 para mais, 4 séries, 8 repetições, maior carga, mantendo a execução mais correta possível. Um estudo publicado no European Journal of Applied Physiology mostrou que iniciantes que focam na técnica desde o início têm um desenvolvimento muscular mais rápido e menos risco de lesão do que aqueles que priorizam apenas a carga. Concluindo, então, agora que você já sabe como executar o supino de forma correta, evitando erros e maximizando seus ganhos, lembre-se, a técnica sempre precede a execução. Se você curtiu esse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos para aprendermos juntos. Quer fazer parte da nossa área de membros? Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e estratégias avançadas para a evolução dos seus treinos. Tudo isso por apenas R$ 1,99 por mês. E não esquece, para turbinar seus resultados, use o meu cupom EUPROPERSONALFABIO no site da Probiótica para ter 15% de desconto nos melhores suplementos para levar seu shape para um próximo nível. Agora fica aqui no vídeo recomendado na tela final e continue a sua evolução no treino de peitoral ou qualquer que seja o seu outro músculo que você quer desenvolver. E também não esquece de dar uma olhada nas minhas demais redes sociais que estão aqui embaixo, dá uma olhadinha aí e me segue lá. Os links também estão nas descrições, beleza? Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, tudo para te ajudar a levar seus resultados para o próximo nível. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.